Eu falei que eu sou contigo. Gente, depois eu leio sim, vocês vão ver como quando Deus quer, Deus quer. A Bíblia fechada, eu abro antes de dormir, Deus fala comigo. Ai, é muito forte, é muito forte. E toda vez que entrasse um desespero, o versículo que ele estava comigo, que não temesse, mas é muito forte. Até o fim, eu vou ver se eu acho. É Isaías 51, vou procurar o versículo. Com certeza. Foi para você também? Ai, então, lembra, pastora, por favor. Está aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem cá, pastora, vem cá. Olha, muito importante, espero que seja a mesma tradução da minha Bíblia. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na masmorra, e o seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e pus as minhas palavras na tua boca, e te cobri com a sombra da minha mão, e te plantei os céus no seu lugar, e fundei a terra, e digo a Sião: tu és o meu povo. É lindo, não é, povo? É um conforto, né, professor? É bem forte, né? É bem forte, né? Porque se está preocupando com angústia, porque todos os dias te angustia. Eu sou contigo. Esse versículo falou meu coração, pastor, eu fico usada por Deus como sempre, e o Espírito Santo transborda o nosso coração através dessa palavra como sempre, e cada vez mais todos recebem de Deus a paz, a pureza e a santificação do Espírito. Glória a Deus, pode ficar salvo. Aleluia, nosso Deus que nos trouxe nessa noite, que para mim é uma noite muito especial. Não é especial porque é aniversário da minha equipe, o Sérgio. Também é especial por isso. Mas é especial, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus trouxe cada um de vocês. E não trouxe você para ser enganado. Trouxe você para ser liberto e liberto. Trouxe você não para falar que a vida de ser cristão é uma vida fácil, mas é uma vida gostosa. Não é para falar que a gente só passa por alegrias, a gente passa por muitas tribulações, mas nós temos uma alegria que ninguém pode arrancá-la de nós. Não é para falar que a gente veio aqui para prosperar, para ter um casamento super abençoado. Isso Deus dá conforme a nossa fé, a vontade dele, mas para falar que nós temos esperança. E esperança não nesse mundo, mas esperança no mundo vindouro, aleluia. Eu estava vendo um estudo, para não mentir, eu estava ouvindo um estudo. Até eu falo para vocês, apesar de ser de outra denominação, que não tem nada a ver com a nossa, mas é um estudo muito interessante de ver um programa chamado Evidências. E aquele teólogo, arqueólogo, tudo que teólogo ele estava falando sobre o Salmo 23. E ele disse que todos conhecem, é um salmo muito conhecido: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E disse que havia um concurso, onde muitas pessoas eram chamadas para falar o Salmo 23. Eu não entendi se é decora ou não. E todos falavam do seu jeito e expressavam do seu jeito, e ninguém conseguiu chamar muita atenção, até que um, bem simples, ele chegou e começou a falar o Salmo 23. E conseguiu, naquele mesmo salmo, tirar lágrimas de todos que estavam ouvindo. Não porque ele sabia de cor o Salmo 23, mas porque ele conhecia o bom pastor. E só quem conhece o bom pastor, ele sabe o valor que tem Jesus na nossa vida. Por estudos, a ovelha, nós somos comparados a ovelhas. Por Jesus Cristo nós somos comparados a ovelhas. Pela palavra de Deus nós somos comparados a ovelhas. E pelos estudos, não quero
E ela não sabe se defender sozinha. E ele vai falando que nós somos comparados com a ovelha, porque a ovelha, às vezes o pastor, ele tem que amar muito, muito, muito mesmo o seu rebanho, porque ainda povos que trazem o modo de cuidar da ovelha, como na época de Davi. Tem povo beduíno ainda que traz essa tradição. E eles caminham de madrugada, antes que o sol nasce, eles caminham pelo deserto, levando o seu rebanho, o pastor, naquela dificuldade para chegar até algum lugar que tenha água. E diz que a ovelha ela é tão covarde, ela é tão simples, ela é tão sem coragem. Mas ele fala da coragem, porque ela não tem coragem nem de beber a água se o pastor não indicar. Porque se ela olhar na água e ver o próprio reflexo, ela se assusta. A ovelha ela é tão simples, ela é tão singela, que fala nas águas tranquilas, porque se as águas forem movimentadas, ela não tem coragem de beber água. E Jesus nos compara com a ovelha, porque Ele sabe o tamanho da nossa simplicidade. Eu creio que nenhuma pessoa que ela é escolhida desde o ventre, porque a palavra de Deus diz que, por exemplo, o profeta Jeremias, ele era escolhido desde o ventre da mãe dele. Não que ele era salvo desde o ventre, ele era escolhido desde o ventre. A salvação vem da gente aceitar Jesus. Mas se nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, nós somos, não todos, mas os que são do Senhor são todos. E ali, quando nós somos escolhidos de Deus, nós passamos desde pequeno por muitas perseguições. Perseguições, a maioria de um povo escolhido muitas vezes passa por abuso, passa por família cheia de vícios, passa por maltratos. E olhando uma criança, por exemplo, talvez a criança que você foi, que passou por estupro, passou por assédio, passou por maltratos, você fala, mas Deus, como eu podia ser escolhido e você não cuidou de mim? Acontece que o sol nasce para o bom e para o ruim. Mas o escolhido, quando ele é resgatado, quando ele escuta a voz do pastor, ainda que fica marcas dolorosas na tua vida, se liberta. Se a pessoa está com 20, 30, 40, 50 anos, está dentro da igreja e ainda está falando que está com muito trauma de infância, eu vou falar, queridos, ainda não teve um encontro com Jesus. Porque Jesus sara. E aqueles anos perdidos, aqueles anos que eu acho que é o mais lindo de um ser humano, é de quando nasce até os 4, até os 7 anos, é o ano base de um ser humano. Aqueles anos que parece que foram perdidos, jogados fora. Quando a gente aceita Jesus, o Senhor resgata, o Senhor tira aquela marca maldita, aquela legalidade, aquela obra da perdição, o Senhor arranca. Mas não vou negar que a criança escolhida, ela passa por muitas situações difíceis, muitas, mas o Senhor faz ela vencer. E o escolhido é feliz no casamento? Nem todos, poucos são. Porque o diabo atenta para que caia em tentação o tempo inteiro. E o escolhido é feliz aonde estuda, o escolhido é perseguido aonde estuda, o escolhido é perseguido onde trabalha, o escolhido de Deus é perseguido onde convive. Mas vai falar, então para que ser escolhido? Porque o Senhor, Ele nos dá uma autoestima, uma alegria de andar com Ele, uma força. Eu creio que aqui há muitas pessoas sofridas de verdade, pessoas que sabem que vão chegar em casa e não sabem a bomba que vai encontrar, a bomba que vai estourar, pessoas aflitas, pessoas que quando sentam no banco da igreja é o lugar do descanso mesmo. Mas vou falar, não se sinta o pior dos piores, amado e amado, porque você que é escolhido, o diabo tenta atravessar o teu caminho para te levar para a perdição, mas você tem Deus, um Deus, um Deus, um Deus que cuida de você, um Deus que olha para você e te oferece as águas tranquilas.
Jesus é o nosso pastor. Recebi há muitos anos o título de pastor e eu lembro que eu falava assim: eu não quero ser pastor, eu não quero ser pastora. E naquela noite de 31 de dezembro de não sei quando, o tempo roda, gente, acho que já faz uns 16 anos, uns 15 anos, quando a pastora Cláudia me chamou, mas nem lembro se mais alguém foi consagrada, obreira, eu não lembro de nada. Eu lembro que eu fui. Lembro até a roupa que eu estava, ainda tenho vestido. Quando a pastora me chamou, eu chorei muito diante do altar. Mas eu chorava porque eu me sentia tão indigna de receber aquele título que para mim era e é um título abençoado. Eu chorava tanto, mas eu chorava tanto, igreja, eu chorava tanto. E a igreja, a metade já sabe, a metade já lembra. Eu falava assim, a igreja pensava que eu estava chorando de emoção, eu estava chorando de desespero. Eu falava, me deixa, Senhor, ficar quietinha, me deixa aqui no meu cantinho, eu não quero ser pastora, eu falava para o Senhor. Mas foi um marco na minha vida. Glória a Deus. Que o Senhor mudou a minha história. Glória a Jesus. Daquele dia em diante eu vi que o Senhor não me tinha dado só o óleo na cabeça. O Senhor tinha me dado o óleo no coração. Glória a Deus. Aquele dia em diante eu entendi que Deus já tinha escolhido para isso. E ainda que meu rebanho, junto com a pastora Cláudia, fosse muito pequeno, nós tínhamos essa vontade de fazer como um bom pastor, atravessar todo o deserto para levar as águas tranquilas. E ter um coração segundo o coração de Deus. Dói muito ver alguém cair no abismo. Dói muito ver alguém se afastando de Jesus. Dói muito ver alguém desprezando Jesus. Porque, queridos, eu entendi, vivenciei e vivencio que nós não somos nada sem Deus. Mas as provações vêm. As provações vêm para mim e as provações vêm para você. As lutas vêm para todos nós. E há um certo cidadão, na palavra de Deus, que o nome dele era Jó. Jó, ele era íntegro. Mas como falar que uma pessoa é íntegra? Até hoje vem esse dilema: quem é você para falar que você tem um relacionamento com Deus? Quem é você para você falar que você tem uma integridade com Deus? E com Jó não foi diferente. A palavra do Senhor diz que o Satanás, ele ia rondando a terra, e ele, vou resumir, e ele falava que não tinha um justo sequer diante de Deus. E o Senhor falou assim: tem sim, o meu servo Jó. Quanto era orgulho aos olhos de Deus, Jó! Como Deus não sentia prazer em Jó! Aí você vai falar, pastora, mas Deus não tem sentido prazer em mim. Mas hoje você pode arrancar essa legalidade que um dia você deu ao diabo Glorificado seja o Senhor. e passar a ser um homem, uma mulher íntegro e íntegra, como Jó foi. Porque quem conhece Jesus quer alegrar Jesus. Pastora, mas eu tenho que alegrar minha família. Você não conheceu Jesus. Pastora, eu tenho que alegrar meu cônjuge. Você não conheceu Jesus. Eu tenho que alegrar meus filhos. Você não conheceu Jesus. Porque se você conhecesse Jesus mesmo, você ia entender que você tem que alegrar a Deus. Isso é legalidade, as coisas do mundo. Quando nós estamos ligados às coisas da carne, quando estamos ligados às coisas que Satanás oferece, nós não damos ouvidos a Deus. É como aquele pai assim: ó, você faz tudo, Senhor. Você me perdoa, você me ajuda, você olha que eu preciso, você me restaura. Olha, tudo que eu quero eu tenho. Mas não é assim, queridos. Chega uma hora, o Senhor, ele é justo demais. Ele recolhe a mão dele, ele recolhe, e a gente passa a viver debaixo de uma assombração chamada ausência de Deus. Às vezes eu choro muito. Choro porque a vida é cheia de sofrimento, de altos e baixos, não é fácil. Mas
eu choro muito mais quando eu penso que eu vou desagradar o meu Deus. Eu choro intensamente, fortemente, quando eu penso que eu vou desagradar o meu Senhor. É algo que vem de dentro da minha alma, um choro constante, incessante, quando eu penso que eu estou virando os meus ouvidos e não estou ouvindo a voz do meu Deus. Pastor, quem ouvir a voz de Deus? Essa voz que o Espírito Santo fala, e você e eu teimoseamos de querer as coisas do nosso jeito, de querer os amores dos nossos jeitos, de querer os nossos lazeres do nosso jeito, de querer o dinheiro do nosso jeito, de querer as coisas do nosso jeito, e o Espírito Santo tem nos avisado, mas nós, por um motivo ou por outro, a gente vira os ouvidos e deixa de ouvir o Senhor. Mas se nós somos ovelhas, hoje nós vamos clamar para o nosso Deus, e Ele vai entender que nós somos medrosos, simples, que nós não conseguimos chegar às águas e beber dela sem Ele nos ajudar e colocar na nossa boca muitas vezes. Estou falando de Jó ainda. Jó era um homem muito íntegro, mas por causa dessa frase, o diabo chegou e falou assim: então, quer ver se ele é justo mesmo? Ele é justo porque você dá tudo para ele, você faz tudo por ele. Quero ver se você tirar os seus filhos, os seus bens, vou resumir tudo, a saúde, se ele vai continuar te adorando. O Senhor falou: tem autorização para tocar em tudo que Jó tem, inclusive na saúde, mas você não pode tocar na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem um plano de restauração. Porque o Senhor sempre tem um plano de restauração. Se a tua vida foi tocada em todos os sentidos, Deus tem um plano de restauração para você. Deus tem um plano de restaurar a tua vida. Deus tem um plano de refazer a tua vida. No meio das cinzas, no meio da lepra, no meio da doença, no meio do desânimo, o Senhor, Ele tem um plano de restaurar a tua vida. O Senhor tem um plano de restaurar a tua vida. Não importa o quanto você já bebeu, não importa o quanto você já se drogou, não importa o quanto você já roubou, não importa o quanto você já se prostituiu, não importa o quanto você mentiu, não importa o quanto você falsificou, mas Deus, Ele tem plano de restaurar a tua integridade, a tua vida, a tua força. Aleluia. A palavra do Senhor em Jó, capítulo 31. Abre aí. Sério, fazendo favor. Jó, capítulo 31. Aleluia, Jesus. Santo Senhor. Estou muito feliz com a presença de todos vocês, inclusive da nenenzinha que está aí, que estava com saudade. Cantando. Coisa mais rica, Jesus. Fiz concerto. Aí Jó, antes de começar a leitura, Jó, além de ficar doente, perder todos os filhos, perder as filhas, perder o gado, perder o que ele tinha, ele perdeu saúde, ele tinha tanta ferida, aos mais novos que ainda não conhecem a palavra, ele tinha tanta ferida que ele pegava um cabo de telha para tirar as chagas que ele tinha. Jó gritava de dor, Jó gemia de dor, Jó não tinha mais solução aos olhos do humano. Mas o pior de tudo não era a dor, não era a enfermidade, não era a mulher dele viva, não eram os filhos mortos. O pior de tudo para Jó era aqueles 3 amigos religiosos dele. Aqueles amigos religiosos que vinham com opiniões que até eram certas, mas não encaixavam no momento. Sabe o tipo de pessoa que pega a palavra de Deus e quer encaixar no momento que é seu com Deus? Sabe aquele tipo de pessoa que pega a palavra do Senhor, exata, verdadeira, porque os 3 pegaram o que era real e tentar encaixar no momento que você é a peça principal que Deus está usando? Jó era a peça principal entre uma guerra entre Deus e o diabo. Deus ia provar para Satanás
42 capítulos, se não me engano. E se você ler Jó, queridos, você vai, quando você lê a parte dos 3 amigos que faz um discurso, você fala, mas os caras têm razão? Eles falam certinho. Mas naquele palco que estava acontecendo na humanidade, naquele espetáculo de guerra espiritual, não tinha nada a ver o que eles estavam falando. E hoje aqui tem uma guerra espiritual. Aqui hoje tem um palco onde o diabo está assistindo a tua história e Deus está garantindo a tua vitória. Onde o inimigo está querendo ver você derrotado e derrotada. Onde o inimigo quer ver você blasfemando contra Deus. Onde o inimigo quer ver você vacilando. Mas tem Deus que investiu na tua vida. Um Deus que está nesse momento assistindo. Eu já vi muita gente doente, passando desespero, e muitos crentes que só é crente de boca, não de alma, falando assim, você está passando por essa aprovação por causa do teu pecado. Está passando essa luta por causa do teu pecado. Eu acho que Deus não sabe separar uma situação da outra. A pessoa se arrepende, a pessoa chega aos pés do Cordeiro, a pessoa chega ao trono de Deus, coração, Deus liberta. Deus liberta. Deus é bom. Deus é bom. E tem gente, sabe, só vive assim, futucando para achar erro no meio do nosso sofrimento. Nosso sofrimento é por amor a Cristo. Nosso sofrimento é porque a gente está falando assim, eu não quero viver o mundo. Eu não gosto do sexo ilícito. Eu não gosto da pornografia porque isso desagrada meu Deus. Eu odeio a mentira. Eu não pratico a obra do diabo. Está entendendo? A luta do salvo é essa, porque a gente fala não para mentira, não para o pecado, não para imundícia, não para miséria. Se essa é a sua guerra, Deus vai te ajudar nessa noite. Agora, pastora, eu estou nessa guerra, mas quer correr para os braços de Satanás, não vai ter libertação. Pastora, eu estou lutando, mas a primeira coisa que abre a boca, mente. A primeira coisa que vai beber é o álcool. A primeira coisa que vai fazer é correr para as coisas mundanas. Não há libertação para quem não quer. Tem que querer, tem que lutar, tem que encontrar a sua própria vontade. É a mesma coisa chegar aqui e falar, Senhor, eu quero ficar liberto daquelas coisas da música mundana lá fora. Oh, Senhor, me liberta, Deus. Aí chega, puta, tem uma festinha funk, eu vou junto. É a mesma coisa? Ah, mas realmente, pastor, é funk do diabo. A sertaneja, quando não é do povo de Deus, também é, queridos. Porque um gosta de sertanejo, outro gosta de ópera, virou agora música gospel? Virou música do Senhor? O funk era do diabo e o sertanejo é de Deus, é isso? Se o funk foi feito para Deus, é de Deus. Se a música sertaneja foi feita para Deus, é de Deus. Se a valsa foi feita para Deus, é para Deus, é de Deus. Está entendendo, igreja? Se o rock foi feito e cantado para Deus, é de Deus, aleluia. E assim por diante, não o nosso gosto é o gosto de Deus. O gosto de Deus é ele ser adorado em todos os povos, em todas as nações, em todos os lugares, aleluia. Amém? Aí Jó começa a mostrar a integridade dele. E quando eu e você mostramos a nossa integridade com o Senhor, o mundo se levanta contra nós. Fiz um concerto com os meus olhos, pois os fixaria numa virgem. Ele mostrou que nem com os olhos ele olhava para uma donzela. Ele fez um concerto de não ter uma olhar vulgar. Jó. Bonito, não é? Nossa, se os homens se tornassem Jó, as mulheradas estavam felizes da vida, né, gente? Aquela mulher não quis morrer, não foi à toa. Aí, por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos?
Jó acreditava que Deus estava vendo. As pessoas acreditam que nós vemos. Sabe por que o ser humano fica muito sem vergonha? Porque acha que ninguém está vendo os erros deles. Sabia? O ser humano anda muito sem vergonha porque acha que ninguém está vendo as falhas deles, não é? Não é assim? Mas se cresce que Deus está vendo, parava de ser sem vergonha, não é? Glorificado seja Deus. Na verdade, o ser humano não está acreditando em Deus. Porque quantas coisas você deixou de fazer, minha amada? Porque Jesus estava vendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantas coisas você, amado, deixou de fazer, Daniel? Porque Jesus está vendo. Não é porque as pastoras estão vendo, porque Jesus está vendo. Oh, glorificado seja. Quantas coisas, Simone, você deixou de pensar? Porque Jesus está vendo. É assim? Glória a Deus. Quantas coisas, Raul, você deixou de desistir? Porque Deus está vendo. E assim a maioria de nós. Porque Deus está vendo. Faz hoje esse concerto com o Senhor. Senhor, eu vou crer que você está vendo. Eu creio que tu estás vendo. Porque a sociedade fala assim, dentro de 4 paredes, só a pessoa sabe o que ela faz, ela manda nela mesma. Você fala dentro de 4 paredes. Oh, glória a Eu Deus. tenho um Deus que está comigo. Eu creio. Eu creio nesse. No carro quem vai ver? Eu tenho um Deus que está comigo. Eu creio nesse. No meu banheiro, tem um Deus que está comigo. A hora que passamos a crer que tem um Deus e Ele vê cada passo. Vai parar de ter medo de mãe, de pai, de esposa, de esposo, de filhos e vai começar a temer Deus. Você é maravilhoso. Você tem um Deus que está vendo. Declara, eu tenho um Deus que está vendo todos os meus passos. Vou acelerar. Ou não verei os caminhos e não conto os meus passos, se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano. Pesa-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Olha para seus pés e fala, em nome de Jesus, para de se apressar para o engano. Para em nome de Jesus. E se apressar para ir para o engano. Cuidado, que Deus vai brecar. Aleluia. Se os meus passos se desviaram do caminho, meu coração segue os meus olhos e as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então eu semei eu, outra coma e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Mas peraí, Jó já estava com a descendência arrancada até a raiz. Ele já estava. Ele falou, se eu roubo, se eu desvio os meus passos, que o Senhor arranque tudo de mim. 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se, por um homem, né, Senhora? Ou se andei rondando a porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro e outro se encurve sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertence aos juízos, porque é fogo que consome até a perdição e descarregada toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles vieram até a mim, então que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo a causa que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Ele era um homem que tinha bens antes de tudo isso. Ele era um bom patrão. Está entendendo, igreja? Amém. Retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo com o seu pai, e guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta havia minha ajuda,
faminto? Era justo com o que estava sem vestes, com frio? Não comeu o bocado dele escondido? Porque hoje em dia a cura é tão grande que ele come o bocado escondido. Ele foi justo. O Senhor sustente você que levantou cedinho e está aí. Você vai sair bem abençoado hoje no nome de Jesus. O Senhor tenha seus olhos abertos e sua alma também aberta. Aleluia. Se no ouro pus a minha esperança e disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei do que era muito a minha fazenda, de que minha mão tinha alcançado muito. Se olhei, primeiro ele fala da riqueza, ele não pôs a confiança dele na riqueza que ele tinha. Porque há uma cabeça miserenta espalhada pelas igrejas do Senhor que acha que você tem que ser mendigo para ser de Deus. Que se você tem prosperidade, você é inimigo, inimiga. Tem uma mentalidade de fariseus por aí que pensa assim. Vou falar. Se você tem um coração como o de Jó, você pode ter o ouro, você pode ter a prata, você pode ter a fazenda, porque você vai continuar humilde. E se há um bloqueio na tua vida financeira hoje, vai cair em nome de Jesus. E Deus vai prosperar, porque nosso Deus é maravilhoso. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Oh, gente, eu sou romântico, pastora, eu sou romântica. Eu olho para a lua, faço música para a lua, converso com a lua, beijo para a lua. Jó não fez nada disso, nem para a lua, nem para o sol. Ele não adorou a nada. Ele adorou somente aquele que está acima de todos e todos. Aleluia. Também, se me alegrei na desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o achou, também não deixar pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não saciado com a sua carne, o estrangeiro não passava a noite na rua, nas minhas portas, você não abria. Ele continua, ele falando da bondade dele. Vocês leem isso em casa porque já está avançado? Amém? Vocês fazem o favor de ler? Aí chega lá no 32:2, fala que acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, contra Jó se acendeu a sua ira, porque Jó se justificava a si mesmo mais do que a Deus. E sabe quando Jó falava tudo isso? Deus se alegrava. Porque era isso que Deus estava provando para o Satanás. Jó é íntegro. Jó é íntegro. Hoje queira do Senhor uma integridade. Queira da parte do Senhor você ser puro e puro e santo, santa. Nós somos chamados de santos. Nós somos chamados de santos. Não é aquele que é feito por mãos de homens. Nós, os lavados e redimidos do sangue do Cordeiro. Se você está assim, hoje eu quero a minha libertação. Hoje eu quero que esse corpo estranho que vive em mim a vida inteira saia em nome de Jesus. Esse corpo estranho que faz eu pecar contra Deus. Esse corpo estranho que faz eu me jogar na lama, me jogar no pecado. Esse espírito imundo que vive dentro de mim é um corpo que não lhe pertence, queridos. Essa pessoa que odeia, essa pessoa que é deprimida, essa pessoa que rouba, essa pessoa que se prostitui,
pode declarar em nome de Jesus: essa entidade não vai em mim, porque eu vou ser uma pessoa íntegra. Deus vai ter orgulho de mim. A minha luta não vai ser mais aquela que eu tinha, vai ser uma nova, vai ser por amor a Jesus e não por amor à minha carne, aos meus desejos. Viva Deus! As pessoas falam assim: é preconceito, tem muito preconceito. Eu vou falar bem claro para vocês: o único preconceito que há na terra é contra o povo de Deus. Com certeza. O resto é tudo balela. Não, pastora. As pessoas sofrem preconceito por causa da opção sexual. As pessoas sofrem preconceito por causa da raça, da etnia. Queridos, vou falar uma coisa: as pessoas sofrem preconceito quando elas são escolhidas por Deus e o diabo as persegue. Verdade, Jesus. Ela cai no homossexualismo de tanto o diabo perseguir. Ela é uma pessoa que cai na prostituição de tanto o diabo perseguir. Ela é uma pessoa que acaba até se roubando, mentindo, de tanto o diabo perseguir. Porque se tem um preconceito que o diabo tem, é com a tua alma com Cristo. O mundo aplaude quando a gente erra. É mentira falar que não. O mundo nos apoia, o mundo nos dá um ombro. Mas quando a gente aceita Jesus, o mundo vira as costas para nós. Mas Jesus Cristo abre os braços. Eu creio nele. Eu creio. É fácil chegar numa roda de pessoas que têm o mesmo problema, divide a pinga, divide a prostituição, divide as mentiras, divide as invejas. Até parece que a gente está pregando para um público jovem, né? Que vai para quanto é lado. Gente, tem pessoas idosas que são possuídas. Verdade, Jesus. Tem pessoas idosas que a família, quando vê, já tem um treco. Para as pessoas assim: olha o velhinho. Para os filhos assim: olha o monstro. Com certeza. Olha o assassino. Com certeza. Para os outros: que mulher frágil. Para a família: ela é o poço do demônio. Porque demônio, gente, tem em qualquer lugar. Com certeza. E como o diabo é apoiado, como o diabo é aplaudido no mundo, mas aqui dentro ele não é não. Aqui dentro ele vai ser expulso. Aqui dentro agora mesmo ele vai ser retirado da tua vida. E você vai crer que você vai sair dessa porta para fora. Um novo pensamento. Para tirar o vício do corpo, o vício, e olha que a turma acha que vício é só as drogas, né? O vício é um espírito imundo que faz a pessoa viciar-se no que quer que seja. A minha mãe era viciada no álcool, eu, graças a Deus, não sou. Cuidado, tira essa legalidade, porque o espírito do vício, ele pega para qualquer outra área, para qualquer outro sentido ele pega. E quando você vê, você está só naquilo, e não pode sair, não consegue sair daquilo. Hoje você vai deixar esse espírito imundo fora da tua vida, mas tem que querer. Tem que desejar ardentemente que Jesus te liberte nessa noite. Se um daqui hoje sair liberto, vai ser maravilhoso. Então está falando, para tirar o vício do organismo, é difícil. É difícil. Mas eu já vi pessoas sendo libertas de uma hora para outra. Eu já vi pessoas sendo transformadas de uma hora para outra. Eu já vi pessoas mudando de gosto de uma hora para outra, para Jesus mesmo. Eu já vi pessoas tendo a vida transformada lentamente, rapidamente também. Já vi pessoas que viviam na homossexualidade, que é um ponto hoje muito falado, que é como qualquer um outro, que se tornaram ministros do Senhor para igreja de 10 mil membros, que hoje faz o trabalho de ajudar as jovens e os jovens que passam pela mesma angústia. Eu já vi, e vocês conhecem, uma mulher abençoada na mídia, que foi estrupada. Hoje ela tem livros de autoajuda para ajudar os outros. Roubava, hoje restitui a vida dos outros. Glorificado seja o Senhor. Pastora, de uma hora para outra, olha, tem gente que é bem devagar, sim. Muito devagar, tem gente que até vai para trás, é tão devagar que é. Mas tem gente que muda de uma hora para outra. Tem gente que se liberta de uma hora para outra. Tem gente que muda o raciocínio de uma hora para outra. Tem gente que o Espírito Santo vem e já faz completa a mudança. O pastor Júlio não está aqui agora, mas quando ele foi liberto do vício do jogo, foi de uma hora para outra. E 16 anos que ele estava
assim, eu não vou ser lento, não. Glória a Deus. Hoje Deus vai fazer uma cura em mim imediata. O Senhor vai me limpar hoje de algo muito forte. Deus vai arrancar de mim costumes da mentira, costumes da falsa, costumes da carne, costumes errados que não provém para o povo de Deus. Deus vai me transformar hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou cortar a gravação porque eu quero que seja um momento seu hoje agora. Muito obrigada, querido. E se vocês